Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: Então, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu já disse algumas vezes e vou voltar a repetir que a era que nós escrevemos como pós-modernidade, ela é mais caracterizada pela fragmentação. Tudo nessa era se divide em pedaços cada vez menores, ao ponto de um sociólogo que escreveu bastante sobre pós-modernidade ter chamado esta era de a era da verdade líquida. Nosso conceito tradicional de verdade é que ela é sólida. Você pode construir sobre a verdade. Mas nessa era, a verdade se tornou tão fragmentada que ela ficou líquida. Como se você pusesse a verdade no liquidificador e batesse até virar um líquido. E eu ousaria dizer que nesse novo milênio nós já passamos disso. A verdade já evaporou, já é gasosa. Talvez nós já estamos entrando em fusão atômica já. Essa verdade não tem mais nenhuma consistência. Cada um tem sua verdade particular. E pior, às vezes a mesma pessoa tem uma verdade de manhã, outra de tarde e outra à noite. Já citei para você como exemplo de fluidez, chamado, última novidade, a fluidez de gênero. Então, se é homem, mulher, é o quê? Nesse momento, porque daqui a pouco eu posso ser outra coisa, e depois outra coisa, depois outra coisa. Ou seja, não existe nenhuma solidez nessa verdade. Ela é totalmente fluida, totalmente intangível, totalmente etérea. Não existe nada sólido. E essa fragmentação atinge também a família. Atinge também a família. Vamos ver se a gente faz uma rápida pesquisa aqui mesmo no Pacificadores. A gente perguntou isso no questionário, mas vamos ver isso fisicamente. Quais de vocês vivem sua família composta agora, de algum tempo para cá, por apenas um dos pais? Mora só com a mãe ou só com o pai? Eles se separaram, a família se desagregou e agora vocês moram numa família fragmentada. Deixa eu ver quantos pacificadores. Levanta bem alto a mão para a gente ter uma ideia. Então, nós estamos falando do meio cristão. Levanta bem alto assim a mão para a gente ter uma ideia. Eu diria que perto de 20% dos pacificadores estão com a família fragmentada. Mas eu conversei com um grupo de professores evangélicos recentemente e eles me disseram que algo muito perto de 90% dos alunos deles são de famílias fragmentadas. Então, nós vivemos em uma situação onde essa fragmentação está atingindo de tal maneira as famílias que já não conseguimos ter famílias inteiras
em muitos setores, em muitos segmentos. É nesse cenário que esse texto é ainda mais importante. Porque se nós perguntarmos qual é a solução da igreja cristã para os problemas da ruptura familiar no mundo, talvez a solução não seja exatamente aquela que o pessoal dos ministérios de encontro de casais esperam. A solução que nós vemos nas Escrituras é sublimação, considerando que muitas pessoas que compõem as famílias, que estão se desestruturando, estão vivendo de acordo com o pecado. E entendendo que a igreja não é um consultório terapêutico, que a igreja não tem soluções fora da solução máxima, que é reconciliar o homem com Deus em Cristo. Então nós não podemos esperar da igreja uma mera psicologização de uma situação que tem como base, como razão, como fundamento o pecado. Depois de estudar um bocado de psicologia, eu assumi uma igreja. Achei que ia ser fácil. Se, com tanto que eu sei de psicologia, eu vou conseguir, pastorear bem. E cedo eu percebi que não adiantava de nada. Então, naquela época, eu disse para os membros da minha igreja o seguinte: olha, quando vocês estiverem com um problema, procure um psicólogo. Quando vocês tiverem um pecado, procure o pastor. O pastor é especialista em pecado. Então, cada vez que o membro entrava no gabinete, dizia: pastor, eu tenho um problema. Vá procurar um psicólogo. Minha especialidade é tratar de pecado. Aonde você errou, aonde você falhou. Confessar o seu pecado, deixar o seu pecado. Por isso a solução bíblica para a família passa por aí. Passa pelo modelo espiritual que o cristianismo tem para oferecer. Nesse texto, a gente vê Marcos no seu esforço de relatar quem é Jesus. Ele começa o seu evangelho dizendo o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Marcos 1:1, mostrando que a sua intenção é dizer como é que começou tudo. E como o evangelho é o próprio Jesus, essa é a boa notícia, então ele se concentra em dizer quem é Jesus. Eu admiro muito Marcos por isso. É possível, e isso não define nossa interpretação do texto, apenas é interessante pensar que, segundo a tradição, Paulo e Pedro foram mortos no mesmo dia. E a igreja perdeu seus dois grandes pastores, a igreja de Roma. E quem assumiu a igreja de Roma foi Marcos. E é possível que João Marcos tenha escrito o evangelho dele para fortalecer uma igreja que estava abatida ou quebrada. E o modo como ele pretendeu fortalecer essa igreja não foi fazendo um ensino teológico. Ele, imitando ou parecido com o apóstolo Paulo, procurou ensinar do poder que existe na pessoa de Jesus. E quando ele começa a relatar esta série de 3 adversidades, a gente vai ver a introdução dele ali dos versículos 20 a 22,
mostrando um Jesus que enfrentou adversidades no ministério dele. Ele vai dizer que a primeira adversidade que Jesus enfrentou foi uma multidão tão grande procurando ele que ele não tinha tempo nem para descansar, nem para comer. Segunda adversidade que ele sofreu foi que a família dele ouviu dizer que ele nem comia, nem tinha tempo nem para comer. Então a família dele determinou que ele estava fora de si. Como a gente diria, louco. Ou seja, não estava em seu juízo, não tinha condições de raciocinar. E, portanto, o texto diz que eles saíram para, Almeida diz, prendê-lo. E está muito próximo do original. O original usa a palavra krateu, que significa tomar a força, ou exercer poder, tomar posse. Foram lá pegar Jesus na marra, para trazê-lo de volta para casa, para que ele comesse, para que ele tivesse tempo, para que ele tivesse juízo. E terceira adversidade que ele enfrentou foi que veio uma comissão de escribas lá de Jerusalém até a Galileia para analisar o ensino teológico de Jesus e chegaram à conclusão de que Jesus estava possesso por Beelzebu e andaram espalhando isso, deram o laudo, falaram, está possesso. Quem está comandando a cabeça dele é o Beelzebu. Beelzebu significa literalmente o senhor da casa e é um dos títulos de Satanás. É bastante interessante examinar como é que Jesus respondeu a cada uma dessas adversidades, mas a gente vai olhar especificamente essa relativa à família dele, porque até essa resposta ajudou Jesus também nas outras adversidades. Então, vem Maria e os filhos dela, talvez lá de Nazaré, andam alguns quilômetros e chegam na porta da casa em que Jesus estava. O que aconteceu quando eles chegaram ali? O texto é bastante descritivo, então nós vamos olhar 5 informações que a gente tem aqui. Primeiro, eles chegaram. O texto diz, eles chegaram. Ou seja, eles não estão mais procurando. Chegaram ali onde Jesus estava. Tinham certeza que Jesus estava ali. A segunda informação é que eles ficaram do lado de fora. A maioria dos crentes pula direto para a casa, estava cheia, então eles ficaram do lado de fora porque tinha muita gente. Pode ser, mas o texto não está afirmando isso. Pode ser que eles ficaram do lado de fora também porque não concordavam com Jesus, porque não se sentiam à vontade naquele ambiente, porque achavam que Jesus estava louco. Então ficaram do lado de fora. Mas o que essa informação diz para a gente é que eles não faziam parte daquele grupo. A mãe e os irmãos de Jesus não tinham nada a ver com aquela turma. Não tinham nada a ver com aquele grupo. E se a gente olhar bem, até mesmo a reação daquele grupo e a pessoa que foi dar a notícia para Jesus também dá essa notícia de uma maneira bastante neutra, de uma maneira bastante, poderíamos dizer, fria, ou seja, não há entre esses dois grupos, o que ficou do lado de fora e o que estava do lado de dentro, nenhuma identidade. Essa terceira informação mandaram alguém chamá-lo. É interessante que a palavra usada aqui é fazer um barulho, tocar uma campainha.
Por isso eu estou dizendo para vocês que é um modo impessoal. Não se usou uma palavra como chamar pelo nome, chamar a pessoa. Vai lá, faz um barulho. Chama a atenção dele. A quarta informação é que havia muita gente ao redor de Jesus. Não tanta gente que o lugar tenha ficado desconfortável, porque as pessoas estavam sentadas. Então havia espaço suficiente para se sentar, para organizar o ambiente. Havia uma ordem ali. Mas o texto quer que a gente saiba que não tinha pouca gente ali. A palavra que é usada aqui é multidão. Havia uma multidão ali. Havia bastante gente. E eu quero que você entenda a importância disso. Esse é um Jesus que está tão sobrecarregado com a multidão de fora. Estamos falando agora de discípulos que estão sentados para ouvir. A multidão do começo desse texto é uma multidão que está solicitando. Ela quer pão, quer cura. Essa multidão que está dentro da casa, ela quer a palavra. São discípulos. São duas multidões diferentes. Então o problema que Jesus tem com a multidão lá fora, o problema que Jesus tem com os escribas que acham que ele está possuído, traz para a gente um conforto de saber que tinha um bocado de gente assentada em volta de Jesus, que queriam aprender o que Jesus tinha para ensinar, que não achavam que Jesus estava possuído por Beelzebu, que sabiam que ele era o Cristo de Deus, se a gente quiser pensar em como o Senhor foi se revelando aos discípulos de Jesus. E a última informação que a gente tem aqui é que disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. A pessoa chamou a atenção de Jesus com uma interjeição. Olha, veja. Quem sabe até apontou, olha. E estava só a cabeça de Maria lá na porta. E que resposta então Jesus deu para isso? Versículo 33. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos é uma pergunta retórica. Jesus não estava querendo saber uma informação que ele desconhecia. Disse, gente, pesquisa aí minha certidão de nascimento que eu quero saber quem que é minha mãe e quem é meus irmãos. Está usando uma pergunta retórica para chamar a atenção para algo que ele vai ensinar. Então, olhou para os que estavam assentados. O original diz que ele olhou em volta. Periblepo. Olhou em volta. E se ele olhou para sinalizar aquele silêncio, aquela olhada em volta, como quem procura, como quem acha, ele tanto sinalizou o que ele ia dizer em seguida, como também ele refletiu e fez refletir. Quando ele abriu a boca para falar, não podia haver dúvida do que ele ia dizer, porque a fala dele não é inconsequente. Ele primeiro olhou para cada uma daquelas pessoas, olhou para o Pedro, olhou para o Tiago, olhou para o João, olhou para cada uma daquelas pessoas. Não é uma resposta inconsequente. O texto quer dizer para a gente, cuidadosamente, que Jesus primeiro olhou para todas aquelas pessoas. A resposta dele não é uma resposta inconsequente. A resposta dele não é uma resposta aérea. A resposta dele não é uma resposta de suposições. Ele primeiro olhou, checou, verificou.
examinou. E então ele disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Ao olhar em volta, ele reconheceu na face de cada discípulo que estava sentado ali a mãe e os irmãos dele. E afirmou categoricamente, rompendo com o pensamento do que significa mãe e do que significa irmãos. Rompendo com o senso comum, rompendo com a ideia comum do que é família. Jesus olha para os seus discípulos e disse: estes aqui são minha mãe e são meus irmãos. Acho que deve ter. Se Maria escutou lá da porta isso, os irmãos de Jesus devem ter confirmado. Está louco mesmo. Está fora de si mesmo. E então Jesus justificou. O que é que Jesus disse para justificar aquilo que ele havia acabado de dizer? Versículo 35. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, Jesus estabelece uma nova forma de definir família. Jesus está definindo um novo entendimento de várias coisas. Um novo entendimento do que é a lei do divórcio. Um novo entendimento do que é a adoração. Um novo entendimento do que é santidade. Um novo entendimento do que é pureza. E um novo entendimento do que é família. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Rompe com todos os padrões. E mesmo em nós, que vivemos um mundo de verdade líquida, um reposicionamento de família ao ponto das autoridades dizerem que qualquer coisa que tiver embaixo de um teto e se chamar de família tem que ser considerado família. Não há uma preocupação de ortodoxia na família, nessa sociedade. De entender que alguns ajuntamentos não podem ser chamados de família. E que seria necessário corrigir isso. Para que o plano de Deus para a família pudesse se cumprir efetivamente na vida das pessoas. Então choca. Fico imaginando os crentes ruminando uma interpretação que os livre desse texto. E deixa eu dizer para você, se você tentar se livrar desse texto, há mais 10, 20 ou 30, do qual você não vai conseguir se livrar. Esse texto é dado para nós como modelo. Jesus é um modelo. Nós temos que olhar para o que Jesus fez e fazer igual. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, seus conceitos, suas ideias, seus pensamentos, suas tradições. Tome a sua cruz e me imite. Pise nos meus passos. Faça o mesmo caminho que eu faço. Ao relatar o mesmo episódio, Mateus dá palavras ligeiramente diferentes, que a gente deve considerar aqui também.
Eu sempre penso que Jesus não disse as frases com economia de palavras. Ele ensinou sobre o assunto, ele falou sobre o assunto, conversou sobre o assunto. Por isso, um evangelista relata de um modo, outro evangelista dos evangelhos sinóticos relata de outra maneira, justamente porque Jesus falou bastante sobre essas situações, então muitas vezes alguém lembra de um aspecto, outro lembra de outro. Mas Mateus 12:50 diz: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aqui ele traz, ou deixa evidente, dois aspectos que é possível ver em Marcos também, mas que em Mateus ficam ainda mais evidentes. Primeiro, é o aspecto de uma família que tem como pai Deus. Para Mateus, Jesus disse intencionalmente, meu Pai que está nos céus. Portanto, essa família tem um pai. E porque todo mundo tem o mesmo pai, é que ela é uma família. Portanto, se você tem o mesmo pai que eu, então você é meu irmão. Você é meu parente. Porque você tem o mesmo pai que eu tenho. É lógico que quando Marcos diz aquele que obedece, aquele que pratica, aquele que faz a vontade do Pai, eu gosto dessa ideia de Marcos de aquele que obedece à vontade do Pai. Ele diz a mesma coisa. Mateus fica mais nítido. Há um pai nessa família. E na medida em que Deus é pai de todos aqueles crentes, de todos aqueles discípulos, então eles formam uma família só. Depois esse pai está nos céus, e aqui a gente tem um dos problemas que a gente vem tratando com o passe desde o passe passado. Para entender a verdadeira espiritualidade, nós precisamos entender que as coisas espirituais são superiores às coisas naturais. E para estudar Efésios com 5 referências às regiões celestiais, o crente lê a passagem de Efésios e diz: mas Deus vai abençoar só nas regiões celestiais, então, que pena. A gente tem que viver no mundo real. Esse negócio de regiões celestiais é meio pobre. Porque nós estamos limitados à matéria. E de muitas formas, o maligno tem convencido as pessoas de que aquilo que é material é mais importante do que aquilo que é espiritual. E isso atrapalha o nosso conceito da importância da família. O que Jesus está dizendo é que uma família que está sob um pai que está nos céus é superior a uma família nessa terra. O meu pai que está nos céus. Marcos vai mais longe, disse, é Deus, Ele que está no comando. Se você obedece a Deus, então você é minha família. Se Deus é quem manda na sua vida, então você é minha mãe, meu irmão e minha irmã. A figura da igreja como família vai através de todo o Novo Testamento, de ponta a ponta. De Mateus ao Apocalipse, nós vamos ver essa figura aparecendo. Ela aparece, por exemplo, no fato dos crentes se chamarem de irmãos. Quando você chama outro pacificador de irmão, o que isso significa? Que vocês têm o mesmo pai, que vocês formam uma família. Ou então, quando nós chamamos de Deus de Pai, e é impossível ver um comentário sobre a oração do Pai Nosso, sem que o comentarista note que toda oração é basada
na primeira pessoa do plural. Não é meu pai, é nosso pai. E ele vai seguir falando desse relacionamento debaixo dessa paternidade. É nosso pão, nós comemos juntos. Se tiver, comemos. Se não tiver, também passamos fome junto. Seja feita a tua vontade aqui na terra, não só na minha vida. O conceito de toda oração é altamente relacional. Trata justamente de toda essa família sobre a qual Deus é Pai. Mas nós vamos encontrar referências, por exemplo, no final do Novo Testamento, inclusive para a dinâmica da igreja. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo que ele precisava pastorear a partir de uma base familiar. Timóteo, lembre bem, que o próprio apóstolo Paulo chama de meu filho amado. Paulo, segundo alguns comentaristas, talvez tenha sido abandonado pela esposa. Quem sabe uma esposa da alta sociedade, alguns acham que tem essa informação da alta sociedade, que quando ele se converteu, o abandonou. Na queixa dele sobre não poder levar uma esposa junto com ele nas suas viagens missionárias, nós vemos esse vazio de família. Então ele achou um filho. E Timóteo, que não tinha pai, quer porque talvez o pai tivesse abandonado a família, ou talvez tivesse morrido, mas nós não encontramos esse pai agora, que influenciou na infância a que ele não fosse circuncidado, não seguisse o judaísmo, pelo menos cerimonialmente, não está mais presente, porque agora Paulo pode levar ele, vamos comigo. E então um menino sem pai achou um pai. E um homem sem filho achou um filho. Meu filho amado. E depois de anos trabalhando juntos, o apóstolo Paulo, preso e na iminência de ser assassinado pelo Império Romano, disse: eu dou graças a Deus. Eu fico de bom humor. Eu me sinto bem. Eu tenho graça todas as vezes que eu me lembro de você. E a esse mesmo Timóteo, Paulo instruiu dizendo: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. De modo que a igreja seja uma família. Jesus, ao ensinar sobre a relação de valor da família espiritual e da família natural, disse que se alguém ama um familiar mais do que a ele, não é digno dele. Família espiritual tem prioridade, é mais valiosa, é mais importante do que a família natural. Jesus estava numa situação de muita diversidade. Marcos reúne 3 adversidades difíceis de enfrentar. Quando você está trabalhando demais, tanto que está exausto, não tem nem tempo de comer. Isso é uma adversidade. Quando sua família carnal não está na mesma missão que você. Então existe desunidade de pensamento,
divergência de caminhada. Uns estão indo para um lado, outros estão indo para o outro. Essa é uma diversidade terrível. Ou quando, tentando fazer o melhor trabalho possível, você é atacado por aquelas pessoas que se dizem especialistas e entendidas e sabidas, e essas pessoas vão dizer, não, isso aí é de Satanás, isso é do demônio. Para todas essas adversidades, Jesus estava envolvido no meio de um grupo de pessoas que estavam interessadas em obedecer ao mesmo pai dele, que portanto eram os irmãos dele, eram a família dele, e esta família provia para ele a ajuda da qual ele precisava. Era no meio desta família que ele encontrou ajudantes para o ajudarem na enorme obra que ele tinha que fazer. Era no meio dessa família que ele encontrou apoio, pessoas que não achavam que ele estava louco, mas que estavam dispostas a andar junto com ele. É no meio dessa família que ele encontrou pessoas que não achavam que ele estava possesso, que achavam que ele era o próprio Cristo de Deus. Portanto, é nesta família espiritual que Jesus encontrou a restauração do problema familiar dele. É bom a gente imaginar, ou até haverem indícios, de que Maria mais tarde entendeu o ministério de Jesus e passou a obedecer a Deus do jeito que era de se esperar. E os irmãos de Jesus, que talvez fossem os mais anti-Jesus, parece que também vieram a se converter. Que bom. Mas ai deles, se não tivessem se convertido. Para Jesus, a família que importa são aqueles que obedecem ao Pai que está nos céus. Eu tenho certeza que isso vai contra tudo que você tem ouvido. Porque a maioria dos encontros de casais e dos ministérios de casais não estão lendo a Bíblia, eles estão lendo livros de psicologia. Psicologia, vamos ver aqui o que a psicologia diz sobre restauração da família, fazer aconselhamento, terapia familiar. Quando a Bíblia está sugerindo uma coisa diferente. Para ter uma família unida em Deus, a esposa tem que obedecer a Deus. O marido tem que obedecer a Deus. O filho tem que obedecer a Deus. A filha tem que obedecer a Deus. Porque minha mãe e meus irmãos e minha esposa, o esposo, os filhos, são aqueles que ouvem e obedecem meu Pai que está nos céus. Vocês que estão planejando casar, tem algum pacificador planejando casar aí? E se não for a vontade de Deus que você case, você vai fazer a vontade de Deus ou vai casar na marra? Tem gente que está muito disposto a fazer a vontade de Deus, até que Deus diga, fica solteiro. Aí não dá mais. Vocês que planejam casar, achem alguém que faça a vontade do Pai que está nos céus. Achem alguém que esteja disposto a obedecer a Deus até as últimas consequências. Se vocês acharem alguém assim, que ouve o Pai que está nos céus e obedece, vocês nunca vão se separar, porque estarão ouvindo a vontade do mesmo Deus, do mesmo Pai. Impossível haver separação
haver divórcio. Portanto, a restauração de uma família não passa por tratamentos terapêuticos, passa por submissão à vontade de Deus, por verdadeira conversão. Se as pessoas obedecerem a Deus, ficarão unidas. Se não obedecerem, dificilmente ficarão unidas. Quero convidar você a reagir a essa palavra. Primeiro, lembrar que a vida cristã traz muitas adversidades. Que o Senhor não prometeu cercar o mundo de almofadas para que a gente pudesse ficar mais confortável. Ele disse que no mundo tereis aflições. Mas ele não disse que a gente precisa ficar suportando todas essas aflições. Ele também disse para nós: lançai sobre ele as vossas ansiedades, suas angústias, aquilo que te preocupa, aquilo que traz ansiedade. É preciso a gente superar as tensões. Essa passagem fala sobre Jesus enfrentando tensões, inclusive familiares, e Jesus superando essas tensões. A segunda coisa é que você precisa somar maior intensidade nos relacionamentos espirituais. Você precisa olhar para a sua igreja como sua família, mais importante do que qualquer outra família. Principalmente se você vem de uma família desestruturada, você precisa achar seu pai dentro da igreja. Você precisa achar sua mãe dentro da igreja. Achar seus irmãos dentro da igreja. Você pode orar sim para que a sua família se converta e quem sabe seja restaurada. Mas acima de tudo, o Senhor já te deu uma família celestial que é superior a qualquer outra. Porque a sua família terrenal acaba nessa terra. Mas a sua família celestial é para toda a eternidade. Sua família terrenal tem um chefe. Seu pai, se não for seu pai é sua mãe, se não for sua mãe é sua avó, seu avô, tem um chefe. Mas a família celestial, ela é dirigida pelo próprio Deus. E é nele que você vai achar o apoio, através da igreja, que é o corpo de Cristo. Portanto, intensifique os relacionamentos. Não tenha medo. É preciso aprofundar os relacionamentos. Nós estamos muito longe, como igreja, da intensidade de relacionamento que a igreja de Cristo pressupõe. O apóstolo Paulo disse para Filipos, uma das melhores igrejas que a gente vê no Novo Testamento: completem a minha alegria. Falta muito ainda para vocês. Vocês têm que chegar a ter uma mesma mente, o mesmo pensamento, um mesmo ânimo, uma mesma motivação. É um nível de relacionamento bastante alto. Concordar em tudo. Ter um relacionamento tão íntimo que você não tem mais 2 cérebros, 2 cabeças, 2 pensamentos. Você só tem um pensamento. Falta muito para nós chegarmos ao nível de relacionamento que nós temos. E eu espero que dia 26, quando você for ao encontro da sua igreja, você esteja disposto a intensificar os relacionamentos. E deixa eu dizer, não vai ser fácil. Relacionamento dá trabalho. Relacionamento dá muito trabalho. Mas esse é o plano de Deus. Não é que você evite relacionamentos e fique isolado para evitar problemas. Você vai arranjar mais problemas ainda.
intencionalmente intensifique os relacionamentos. Seja uma família. Em terceiro lugar, nós precisamos estar dispostos a dividir a vontade de Deus com muitas outras pessoas. Nós não fazemos a vontade de Deus sozinho. Eu tenho insistido, por exemplo, no meu livro Vocação, quando eu falo sobre vocação, e também já venho falando isso desde o passe 2012 e depois no livro Subindo para Missões. O chamado missionário não é uma coisa isolada. Essa síndrome que alguns jovens missionários têm de missionário solitário. Isso não é filme de bang bang, né, que termina sempre com o cavaleiro lá, andando sozinho para o poente, essa síndrome de ser um cavaleiro solitário. Não é assim que é missões. Deus chama a igreja. Separe-me a Barnabé e Saulo. E aí a igreja separa. Chamado acontece no meio da família. Nós somos chamados para viver como uma família. Isso é igreja. Então divida a vontade de Deus. Quantos jovens se deram mal, estão se dando mal, eu encontro eles aí, às vezes em outro país, sem nem comer direito, sem dinheiro para pagar o aluguel, sem condições, sabe por quê? Porque o pastor dele disse, espera mais um pouquinho, ele disse, meu pastor está na carne, ele não tem visão, eu vou sozinho. Não aprendeu nem a viver em igreja e quer sair fazendo missões. Vai primeiro aprender a viver em família. Vai tratar os mais velhos como se fosse seu pai. Vai tratar os mais novos como se fossem os seus irmãos. Aí, você vai poder exercer o ministério. E por último, o reino de Deus se multiplica nessa base familiar. É fazendo filho na fé. É exercendo paternidade espiritual. É formando uma grande família de irmãos e de irmãs. Debaixo da autoridade do mesmo Pai. É assim que nós crescemos como igreja. É assim que o reino de Deus cresce. Portanto, se a sua igreja está com dificuldade de cumprir a missão de Deus, pode ser que um dos problemas é porque ela ainda não sabe ser família. Se a sua igreja está com dificuldade de ser família, se você está com dificuldade de engolir essa mensagem, se você achou que duro esse discurso, vai contra o que você tem aprendido dos ministérios de casais e dos pessoal que conta piada sobre família e tudo mais, eu quero que você prefira a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é verdade. É bom que a gente conheça o conhecimento humano. Mas não é o conhecimento humano que deve nos levar a interpretar as Escrituras. São as Escrituras que devem interpretar o conhecimento humano. Portanto, receba a palavra de Deus. Valorize a sua família espiritual acima de qualquer outro relacionamento. Quando eu escrevi o livro É Tempo de Fazer Amigos, eu fiz uma coisa semelhante ao que fiz com vocês no estudo de Provérbios. Faz uma lista de amigos com os quais você se relaciona. Eu disse no livro uma coisa que eu não disse para vocês. Se na sua lista tem que seja um amigo próximo, que não é crente, que não obedece o mesmo pai, você vai ser desviado
do caminho do Senhor. Ninguém vos engane. É por causa dessas coisas que sobreveio a ira de Deus às pessoas nesse mundo. As más amizades corrompem os bons costumes. Valorize a família da fé, valorize a sua família espiritual. Que os seus melhores amigos, que todos os seus amigos sejam seus irmãos em Cristo. Valorize essa família com todas as suas forças. Construa relacionamentos fortes, sólidos. Viva em família, debaixo da luz do Senhor, debaixo da transparência de Deus. E você vai cumprir a vontade de Deus. Esta é a palavra do Senhor para você essa noite. Receba a palavra de Deus.